pastor Juliano, eu conhecia ele através do jornal da cidade. E o meu irmão jogava futebol na época, ele jogava fora. E quando ele veio de férias para São Carlos, ele tinha um pastor no Facebook. E ele acompanhava já o pastor. E ele via que tinha um encontro de encorajamento. Eu fui fazer uma viagem a negócios. E aí eu fui com a minha diretora do lado, ela estava dirigindo e eu do lado, e eu na maior expectativa de encontrar, de descobrir naquela viagem alguma coisa muito importante. Sabe o pulo do gato? Nossa, agora eu vou decolar profissionalmente, né? Na volta, aqui na cidade já, ela solta isso, ela fala, o Juliano foi ungido pastor, ele já virou pastor, ele está fundando uma igreja. E quando eu entrei naquele lugar, né, lá no Ítalo, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? Hoje eu sei que foi o Espírito Santo que me chamou para a obra dele, né? O primeiro encontro de encorajamento foi muito legal, foi lá no Ítalo, um clube aqui da cidade, e a gente foi muito bem recebido, as pessoas muito amáveis. Eu até fiquei meio desconfiada, porque as pessoas eram muito gentis. E as crianças foram muito bem recebidas, gostaram muito. E logo eu estava aos prantos com o meu filho mais novo, bebê no colo, aceitando Jesus e tudo mais que eu precisasse aceitar. Eu estava rendida. Quando Deus falou com o pastor de ele abrir a igreja, né, a gente já servia no encontro, né, e quando o pastor falou que ele ia abrir a igreja, ele ia precisar de pessoas para ajudar. E Deus falou muito forte comigo, né, com meu irmão, que a gente teve que se posicionar. Ali encerraria o nosso ciclo na Igreja Católica, que nós iríamos seguir na igreja, porque Deus tinha falado fortemente com a gente. Daquela vez que Deus falou com a gente sabia que era um caminho sem volta, que era o início de uma grande jornada. E nós começamos em um barracão emprestado, cedido, e naquele barracão eu lembro que o primeiro culto foi o culto de ceia. Nós não tínhamos um lugar para apoiar o notebook, que era onde a gente fazia a projeção, então nós encapávamos caixas de supermercado. O lugar ele era muito quente, então cada um trouxe um ventilador da sua casa, e foi tão rápido o que Deus fez, e é por isso que a gente não pode esquecer de onde Deus nos tirou. Eu me lembro de quando nós saímos desse barracão, que era emprestado, quando nós fomos procurar os prédios, e nós encontramos esse prédio, onde o dono do prédio fez tudo, fez toda a reforma, e aí já começa todo o milagre. Era uma igreja bem pequena, quer dizer, para muitas igrejas era até grande, mas hoje para nós era um espaço bem pequeno. A gente tinha uma salinha única, onde recebia as crianças, era cerca de 15, 20 crianças. E nessa sala ficavam as crianças de todas as idades ali. E ali a gente ministrava na vida das crianças. Até que aquilo lá foi enchendo, as pessoas iam sentando até na escada, teve cultos que a gente assistia da calçada. Aí depois a gente foi para Dona Ana Prado, logo ficou pequeno. Eu lembro que eu ficava na salinha com as crianças, era uma salinha minúscula. Quando vê, tinha 70 crianças, não tinha como pôr uma criança em cima da outra. A gente teve que alugar uma casa atravessando a rua para colocar as crianças. E aí a gente começou a estruturar, né? A tia Isis começou a estruturar o Ministério Infantil dividido em salas, mas não tinha nada disso. Era uma salinha única para todas as crianças na época. Que Deus é esse que vai lá, pega, mais uma vez usa o dono para fazer essa reforma, e a gente vai para uma igreja muito maior. Aí nós tínhamos 2 banheiros, uau, 2 banheiros, a gente vibrava com 2 banheiros. Tínhamos 2 salas para dar aula, e aí nós vibrávamos com essas 2 salas. E quando eu cheguei na missão, e eu já ouvia o que estava acontecendo aqui, e quando eu pisei o pé pela primeira vez na igreja, eu já tive a certeza que ali era o lugar que Deus estava colocando no meu coração. Antes de eu vir para a missão,
eu sempre comentava com a minha esposa que eu queria estar num lugar onde eu pudesse sentir o cheiro de Jesus, onde eu pudesse olhar tudo que estava acontecendo, olhar para os irmãos, olhar para a obra da igreja e ver Jesus em tudo. E foi isso que eu enxerguei na missão, foi isso que eu enxerguei na recepção, na palavra, nos louvores, em tudo. Eu pude ver Jesus em tudo. A cada mudança de endereço, a gente tinha um desafio maior. Mais pessoas, mais estrutura, né, para administrar e mais responsabilidade também, porque a gente carrega o nome de Jesus, né? A gente tem um nome a zelar. E aí a gente vem aqui para esse prédio, onde nós temos, eu perdi as contas de quantos banheiros nós temos, de quantas salas nós temos e de tudo o que Deus fez até aqui. Hoje, para mim chegar aqui e ver toda essa estrutura comparado com o que a gente começou, eu posso ver que Deus é fiel, que Ele faz além do que a gente imagina, tanto quanto como estrutura, pessoas servindo. É gritante a comparação de quando a gente começou até hoje, sabe? É só Deus para fazer mesmo. Não, se fosse por nós, a gente não teria feito nem metade disso daqui. Para mim hoje, saindo do encontro de encorajamento ali, que era um grupo pequeno de pessoas, e olhar hoje para essa igreja, para essa multidão, os 10% estão se cumprindo. A primeira vez que eu ouvi, eu fiz conta. Eu fui lá no Google e fui pesquisar quantos habitantes tinha em São Carlos, para poder enxergar. O pastor, desde o princípio, falava em 10% da cidade. E só os loucos acreditavam, certo? Porque é loucura, né? Uma igreja pequenininha e com uma ousadia tão grande. Mas eu fazia parte dos loucos que acreditavam. E agora eu vivo a promessa. Eu vi, falei, eu tô no começo de uma revolução. Falei, eu quero participar disso. Falei, eu creio no que o pastor tá falando. Eu via no olhar dele, no jeito dele falar, sabe? Que ele falava com alegria, ele falava com fé. Então eu falava, isso daí não é dele, não é da boca para fora, isso daí vai acontecer de verdade. E vai muito além dos 10%, e nós sabemos disso. E eu creio que Deus, ele vai fazer muito mais. Eu creio de verdade no avivamento de São Carlos. Eu creio que Deus, ele vai salvar muitas, muitas pessoas. Eu creio que Deus vai salvar a minha família. É muito intenso, né, tudo que Deus está fazendo. E servindo aqui e vendo tudo que Deus faz na vida das pessoas, seja enquanto eu tô tocando, enquanto eu tô gravando, quando a gente está lá na frente e pessoas vão aceitar a Jesus, todo culto eu me emociono nesse momento, porque a minha oração é: Deus, faz na vida dessas pessoas aquilo que o Senhor tem feito na minha. Mas eu sei que, independente do que elas estejam passando, Deus escolheu elas para ser parte desses 10%. Mas mais do que isso, o que sustentou a gente a cada mudança foi uma palavra. A gente tinha a palavra das vasilhas, né? A gente deve dispor as vasilhas e Deus vai derramar o azeite. Então, eu tive o privilégio de estar perto dos pastores o suficiente para perceber os medos, mas para perceber também a fé. E a fé sempre tem superado o medo. Deus, ele sempre vem nos surpreendendo, né? Sobre as mudanças, sobre é a hora de mudar. E ele nos surpreende mais sobre para onde nós iremos. Foi a surpresa maior, acredito que para mim e para todos, para a cidade de São Carlos. E o pastor Juliano e a pastora Viviane estavam passando na rodovia Washington Luiz, quando eles olham para a casa noturna. E a pastora diz assim: por que não aqui? Só que acontece, tem um detalhe, a casa noturna ela estava funcionando. E o pastor Juliano me mandou uma mensagem e disse: pastora Érica, você tem um contato? Então manda uma mensagem, vê se eles têm interesse em alugar. Eu fui lá e fiz, mandei a mensagem. E depois de uma semana ela respondeu que eles tinham interesse sim e que poderíamos
marcar uma reunião. E quando o pastor chegou lá na sala, nós temos o vídeo desse momento, ele chega com o contrato, meu Deus, aí foi uma festa, porque nós já sabíamos que aquele lugar seria nosso. Para mim, foi algo muito pessoal, esse lugar, porque foi o lugar onde eu passei uns 10 anos, de 10 a 15 anos ali, onde eu perdi de 10 a 15 anos da minha vida. Eu bebia, eu saía muitas vezes de lá alcoolizada. Para mim, ir para lá, entrar lá e sentir que lá hoje é a casa do meu pai, é inexplicável a sensação. Eu lembro da primeira vez que eu entrei lá, quando nós entramos para ver como estava. E eu subi lá na área VIP. E eu lembro quando eu subi lá e olhei para a mesa, porque eu tinha uma mesa marcada. Aquela mesa era a minha e das minhas amigas. Todos os sábados nós estávamos ali, pagando por aquela mesa, por aquele lugar. E quando eu olhei aquela mesa, eu agradeci. Eu falei, Deus, muito obrigada pelo Senhor ter me tirado daqui. E muito obrigada por hoje eu ter esse privilégio de estar testemunhando, né? Que onde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor. Cada um de nós tem uma história. Embora sejamos pessoas diferentes umas das outras, temos algo em comum. Fomos todos conectados a uma missão, um propósito: encorajar vidas e expandir o reino de Deus. Somos um povo, um corpo. Somos a Igreja Missão Encorajamento. Nossa história é composta por renúncias, entregas e desde então temos vivido um crescimento acelerado. No início éramos poucos e a cada passo nos tornamos muitos. Hoje somos uma multidão e estamos prontos, na expectativa de vivermos as promessas que Deus tem para nós. Vivemos o presente crendo no Deus que já está no futuro. E por falar em futuro, você já pensou como seria receber uma mensagem do futuro encorajando você? Como você acha que estaremos lá? Tenho certeza que todos os meus amigos estarão na presença do Senhor. Pessoas na cidade totalmente rendidas a Jesus. O amor, a gentileza sendo espalhado na cidade. Pessoas que quando você olha, você fala, gente, que pessoa iluminada, que pessoa cheia. De onde vem a sua fé? E aí a pessoa na rua vai falar, é Jesus. Vamos lá conhecer a Missão Encorajamento? Hoje eu encontraria o campus da missão, eu encontraria a escola, a infantil, até a faculdade. Eu enxergo as pessoas contando a história de como tudo começou. E isso inspirando a vida de cada um que chega novo na missão, que chega pela primeira vez na missão. Toda a minha família da minha esposa, estarão rendidos a Jesus. Eu não encontraria o campus da missão só em São Carlos. Eu tenho certeza que só começou aqui. Existem muitas outras cidades e muitas outras nações através dessa chama que Deus acendeu aqui nessa cidade. Eu creio que a Missão Encorajamento, ela estará espalhada pelo mundo inteiro. Já temos 10% dessa cidade. Todo o que o pastor sempre falou, desde quando nós éramos em 20 pessoas, se cumpriu e tem coisas novas que Deus revelou quando nós conseguimos cumprir o que Deus tinha falado. O que o pastor revelou dos 10% era só a pontinha do iceberg, tem muito mais por aí. Eu vejo o meu filho, eu vejo o filho de vocês, Missão Encorajamento. Eu vejo eles pastoreando, eu vejo eles ensinando, eu vejo eles no novo, participando do avivamento. Eu vejo o futuro. Aqui no futuro, estamos vivendo as promessas que Deus fez para nós. Nosso campus com o Colégio Missão Encorajamento tem ensino para todas as idades. Crianças e adolescentes estão estudando e aprendendo sobre os princípios cristãos. Nossa faculdade está funcionando a todo vapor. Pessoas do Brasil e do mundo estão chegando. Estamos formando médicos, professores, advogados, pastores, músicos, jornalistas e muito mais.
todos ouvem e aprendem mais sobre Jesus. Temos um enorme instituto que cuida de muitas pessoas e com muitos especialistas. Eles atendem crianças, adultos e idosos. Nossa casa já aumentou, nossa igreja em formato de arena já está construída e com cultos acontecendo todos os dias. Os jovens estão vindo de todos os lugares, os teens estão confessando Jesus como Salvador e as crianças não veem a hora de chegar à igreja. Somos muitos. O mover de Deus se alastrou por toda São Carlos, por toda São Paulo e pelo Brasil. São Carlos é conhecida como a capital do avivamento. E sim, Missão Encorajamento, já somos mais de 10%. Toda a cidade de São Carlos está rendida aos pés do nosso Deus. E com tudo isso, a frase que ainda ouvimos e acreditamos é que a expansão já está começando!